possamos, em sintonia com o nosso propósito, com o nosso desejo, podermos assimilar melhor, fazer mais reflexões da criatura divina que somos, do Espírito divino que somos, o princípio inteligente do universo, como foi definido no Consolador prometido por Jesus, em que todos nós somos, né? E o nosso propósito é a cada dia nós conseguirmos que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se alinhem com o propósito divino de nós nos tornarmos espíritos de amor e de luz e trazermos em nossa intimidade a felicidade, a serenidade e a paz. E não tem como nós começarmos sem falar do nosso modelo, do nosso guia, do farol das nossas vidas, o nosso Divino Mestre, o nosso amado Jesus, que aqui reencarnou conosco há mais de 2000 anos, para exemplificar. Porque, como todos nós sabemos, as palavras instruem, estimulam, mas os exemplos têm força superior e arrasta para o caminho que aquele que está executando tem como propósito. E Jesus, o propósito divino dele aqui reencarnar conosco foi exemplificar a nossa condição de experienciação ao nível nosso evolutivo no planeta Terra. Que cada dia mais sejamos conscientes que aqui ainda é um planeta de provas, de expiação e de reparação. E esse aprendizado do amor, o nosso modelo, o nosso guia, exemplificou, mostrando-nos a humildade, a paciência, a tolerância, a bondade. E perdoe-me, mas eu acabo repetindo uma das grandes recomendações e exemplos de Jesus, que foi quando ele falou-nos: nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do Espírito. E como sempre fazemos a reflexão, porque Jesus também nos disse vigiar e orar. E como tem sido o alimento dos nossos espíritos? O alimento do corpo físico, como sempre falamos, já estamos um pouco conscientes. Procuramos o equilíbrio, já muitas vezes já não mais desequilibramos na parte da alimentação do corpo físico. E até já estamos bastante cuidadosos. Mas ainda, pelos sentimentos que carregamos, temos tido dificuldade de alimentar os nossos espíritos, que é as vibrações que nós entramos em sintonia com os nossos desejos íntimos, com nossos impulsos, com as nossas vontades. E se nós nos observássemos, vigiássemos como Jesus nos recomendou, por quê? Porque a maior parte do tempo que eu permaneço na minha mente, o que eu me dedico cultivando, significa que é onde o meu coração está. E é onde eu estou em sintonia. Meus amados, então vamos, todos nós, envolvidos nas vibrações amorosas desses espíritos bons, incansáveis, que cuidam de todos nós, que estão em todos os lares, os familiares, que foram nossos consanguíneos e que já se encontram em outro âmbito de vibrações que carregam para conosco um extremado amor. Sintam as vibrações amorosas desses bons espíritos a nos envolver. Senhor Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, pelos fios dos nossos pensamentos, pela tecnologia que Espíritos conseguiu desenvolver, para que possamos estarmos juntos nessa manhã de hoje. Ó Senhor, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que agradecer
por tudo nas nossas vidas. Especialmente nós que estamos encarnados, que é a maior oportunidade divina, é o maior influxo divino para os nossos espíritos. Como disse no Jesus, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E nós aqui nascemos novamente. Por isso, Senhor, a nossa gratidão, nosso reconhecimento, por tudo, pela reencarnação, pela ambientação reencarnatória, pela família consanguínea, pelo país, pelo local, pela cidade, pela região que o Senhor permitiu que nós nos encarnássemos. Ó Jesus, quanta gratidão, Senhor, pelas oportunidades benditas. Mas, Jesus, também a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que lutar na nossa intimidade, Senhor. Do quanto temos que transformar impulsos, vontades, desejos, vibrações, energias armazenadas em nossas células perispirituais, resultante das nossas escolhas, das nossas condutas, nas esteiras das nossas reencarnações. E que nós nos organizamos nesse projeto reencarnatório para que elas viessem latentes, para que pudéssemos substituí-las para as vibrações amorosas do bem e da vontade, da compreensão, da tolerância e do amor. Por isso, Jesus, além de tudo que o Senhor nos concede, mas ainda no estado evolutivo que estamos lhe rogando, Senhor, ajuda-nos, para que todos os atributos que nós já temos agora possam estar em sintonia e ser direcionados para o bem. Ajuda-nos, Jesus, para que os nossos cérebros, as vibrações amorosas, as vibrações neuronais dos nossos cérebros sejam fulcros de pensamentos bons, de vibrações edificantes. Ajuda-nos, Jesus, para que os recursos que o Senhor nos deu através dos olhos da visão, para que os nossos olhos sejam componentes de compreensão, de aceitação e de visualização da bondade, do belo e do bom. Ajuda-nos, Jesus, para que o atributo que trouxemos da audição seja para que nossos ouvidos sejam receptores do que for bom, do melhor e da bondade, que não seja receptores para armazenamento de intolerâncias, de intrigas e de dificuldades. Ajuda-nos, Jesus, para que o atributo da nossa voz, para que as nossas cordas vocais sejam para a emissão de ondas vibratórias de concórdia, de aceitação, de paciência, de tolerância, de compreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que os recursos que o Senhor nos trouxe através das nossas mãos, que elas sejam utilizadas para servir em todas as condições, onde estivermos, com quem estivermos. E que os recursos da locomoção que o Senhor nos concedeu, Senhor, sejam para que nós caminhemos levando o bem e o de melhor, para que as nossas pernas nos levem ao trabalho com amor e com alegria. Enfim, Jesus, ajuda-nos, para que com o suor de nossas testas, com a nossa determinação, com a nossa persistência, em aprender a amar mais, a servir mais, a ajudar mais, sejamos, Senhor, instrumento do seu amor, onde quer que estivermos, com quem estivermos. Que sejamos, Senhor, transmissores da sua bondade, do seu amor, da sua generosidade. Porque só assim, Jesus, trabalhando no bem e no amor, estando em sintonia com essas vibrações superiores de Deus, nosso Pai, é que transformaremos. Em nossas células perispirituais,
as vibrações doentes e desequilibradas para as vibrações da paz, da alegria e da serenidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre fazemos, e até sempre a gente repete, né, que nós, especialmente, né, lá do Abraço Fraterno, que temos como nosso diretor espiritual o nosso professor Eurípides Barçanuvo com a sua equipe, e ele tem sempre a recomendação que a nossa religação como Espírito Divino que somos a Deus, nosso Pai, através do nosso Mestre Jesus, né, essa religação. Jesus nos prometeu que, quando esteve aqui conosco, queria mandar um Consolador, e está conosco, né? O Consolador prometido por Jesus. A nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. E o Evangelho é, então, a religação, o sentimento de religiosidade que pulsa em nossos espíritos. E, às vezes, né, brincamos que ele é o manual do usuário da vida, né, e do viver. Que, se nós assimilarmos e passar para nossas ações esses esclarecimentos e esses ensinamentos, temos passaporte para qualquer lugar do universo infinito, né? Então, e a gente está fazendo aí na sequência, então, e o capítulo de hoje, capítulo 21. Meus amados, o título do capítulo diz o seguinte, é uma afirmação, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Falando isso, o que vem à nossa mente? Vamos pensar assim, né? Vocês já imaginaram a equipe de Jesus, Espírito de Verdade, Allan Kardec, esse espírito com essa missão sublime, se dedicar a escrever, a esclarecer e a falar sobre um assunto desse, como haverá falsos cristos e falsos profetas. É perceptível a complexidade e é perceptível a seriedade que é esses espíritos superiores se dedicarem a nos esclarecer sobre essa afirmação que haverá falsos cristos e falsos profetas. Como é que nós vamos refletir, então, nesse evangelho dessa manhã de hoje, né? E é algo que, claro, acredito que ao longo aí dos milênios aí nós temos aprendido, né, que, no fundo, né, nós demonstraremos o que realmente nós somos, ou a cada um demonstra o que carrega na intimidade pelas ações, né? Não é pelo aquilo que aparenta ser e não é pelo aquilo que fala, mas sim pelas ações. E sempre os bons espíritos tentam nos levar à perfeição das leis divinas, na natureza onde o nosso estado evolutivo, nossos olhos veem, o nosso paladar sente, né? Então ele começou, inclusive, trazendo esse esclarecimento. Ó, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, como é que nós vamos trazer isso para nós, espíritos, né? Qual é o fruto das nossas ações? Podemos nos parecer, podemos ter uma vestimenta, podemos ter uma característica, mas nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, ou seja, pelas nossas ações. E aí ele continua, a missão dos profetas, e ele disse,
os prodígios dos falsos profetas, e aí, trazendo mais para o nosso foco, que é a nossa doutrina espírita, né? Ele colocou, não creais em todos os espíritos. Estou falando isso porque o hábito maior, ou seja, mais disseminado da comunicação, vamos dizer assim, mais latente, não quer dizer que ela seja única, absoluta. Mas a prática maior é entre os espíritos, na doutrina espírita, dos espíritos que fazem esse intercâmbio com mais naturalidade, ou compreendendo melhor. Todas as religiões, todas as crenças, têm os espíritos que as estimulam, ajudam, amparam e assistem. Né? Por isso que ele disse, não creais em todos os espíritos. E dentro das instruções dos espíritos, ele falou, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Como sempre fazemos, a gente vai ler aqui uns 2 itens aqui, que é de onde a doutrina espírita tirou, a equipe de Espírito de Verdade, desde das histórias bíblicas ao longo da nossa evolução, né? Aqui ele pegou uma parte do Evangelho de Lucas e outra do Evangelho de Mateus. O de Lucas, né, que inclusive é intitulado, que é o item 1, conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz maus frutos não é má, que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figo dos espinheiros, nem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui, então, foi do Evangelho de Lucas. É semelhante, né, guardando aí a similaridade, do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler esses 2. E aí aqui o Evangelho de Mateus já foi mais incisivo em um detalhe. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter conosco coberto de peles de ovelha e por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. De toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-los-eis, pois, pelos seus frutos. E aí, mais uma exortação. Por que será que eles colocaram o seguinte, ó? Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-vos-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitas pessoas. Então, ele está afirmando. E por que seduzirão, né? Ele disse, e porque abundará a iniquidade, a caridade em muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém disser, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não acreditais absolutamente. Porquanto os falsos cristos, os falsos profetas, se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantalho, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Meus amados, como comentamos, né, o nosso evangelho aqui, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a cada dia, ele começou lá do mais simples para o mais complexo, né, do mais palpável para o mais abstrato, e aí nós estamos aqui, então, como fazer uma reflexão nessa manhã de hoje, né? Perdoe-me aí que eu nem tenho recursos e conhecimento e amor suficiente para trazer isso em muita profundidade. Mas para começarmos a nossa reflexão dessa manhã de hoje, vamos falar de alguns aspectos. Vamos tentar fazer uma separação didática, pelo menos para esclarecer, né?
os falsos profetas em termos de filosofia, em termos de ciência, em termos de política. E os falsos profetas, porque às vezes quando falam em falsos profetas, nós temos a percepção que eles seriam somente o ligado à religiosidade, à religião, né? Mas na realidade, né, eles existem em todos os âmbitos possíveis. Como é que nós vamos avaliar, inclusive, onde nós estamos, o que nós fazemos? Será que, de repente, nós também não somos alguns influenciadores, ou, entre aspas, falsos profetas no nosso ambiente? Como é que nós vamos avaliar? Então, poderia começar até com uma... Não sei, talvez todo mundo até conheça essa historinha, mas ela nos traz muita reflexão, né? É uma historinha simplória, é mais ou menos assim, né? Que o demônio mesmo, o capeta mesmo, sei lá o nome que quiser dar, né? Encheu um saco de mentira e pôs nas costas, né? E saiu a semear as mentiras, né? Porque é tido como nós da doutrina espírita compreendemos espíritos inferiores que ainda não têm a compreensão, né? E ele tinha aí um ajudante. E aí, então, vamos dizer assim, né, se vocês quiserem colocar, né, que ele chegou ou numa cidade, ou num país, ou em algum local, em alguma região, e ele saiu esparramando mentira. Todo lugar que ele passava, ele jogava um pouquinho de mentira. Mas alguns pegavam, mas não eram muitos que pegavam a mentira. Alguns, sem percepção, pegavam aquilo que ele dizia como aquela mentira, né, e absorvia. E ele andando com o discípulo, e o discípulo aprendiz de esparramar mentira, estava contentinho, porque sempre alguém pegava uma mentirinha e ficava com a mentira. E aí, o diabo mesmo, o capeta, pegou e chegou lá numa praça enorme, num aglomerado de gente enorme, e, inclusive, alguém liderando toda aquela aglomeração. O zoinho do capeta até brilhou, falou, agora é a hora de eu jogar, né? Porque vai ter muita gente para captar. E aí ele pegou e jogou uma meia-verdade. Quando ele jogou uma meia-verdade, né, todo mundo absorveu. Aí o aprendiz ficou chateadinho e falou, mas diabo, o anão não veio para esparramar mentira e você jogou uma meia-verdade? Ele diz, discípulo, uma meia-verdade é muito melhor do que só a mentira. Olha a colocação. Olha a profundidade dessa parábolazinha simplória. Por quê? Perdoa-nos, né? Mas as características do falso profeta, ou tanto na religião, ou tanto na política, ou tanto na filosofia, uma das características do falso é que ele tenta fazer com que nós aceitamos parte como um todo. Não sei se eu estou conseguindo explicar isso. Faz com que duas coisas daqueles conceitos ali é verdade, mas aí eu aceito todos os outros em volta, que são falsos. Ou em outro âmbito, né? Faz com que eu tento passar aquilo que é exceção para ser regra. Pensando, então, o quanto é delicado essa parte da meia-verdade, que é uma reflexão muito profunda aqui no nosso Evangelho, que é uma das características. Porque a pura mentira mesmo, assim, a ideia extremamente falsa, e já nós, no nível de evolução que nós estamos, ele é muito perceptível. Dá para nós sentirmos que aquilo está totalmente fora. Mas e quando eu coloco só uma meia verdade? E aí eu vou fazer com que aquele todo eu aceite parte como um todo. E ainda, meus amados, é a maior escolha, a maior dificuldade que nós temos tido ao longo dos tempos nessa compreensão. E o que o Evangelho fala? Nós vamos conhecer pelo fruto, pelo aquilo que eu executo. Se nós olharmos na filosofia, então,
por exemplo, né, um princípio filosófico, como é que eu vou conseguir analisá-lo? Porque, às vezes, dentro daquele princípio filosófico, tem meias verdades. Mas o restante todo não é verdadeiro. E como é que nós vamos saber para essa distinção? Inclusive, né, perdoe-me que até eu vou falar um fato, 2 fatos que são de mim, vocês me perdoam porque eu acabo falando de mim, e talvez este não seria o propósito da nossa evangelização, mas eu vou falar de 2 fatos que ocorreram comigo na minha vida em que, por misericórdia e por amor dos espíritos que me ajudavam, porque eu não tinha muita compreensão, me trouxeram esse parâmetro sem eu nem perceber isso. Um deles, né, foi assim que eu entrei na universidade, eu entrei na Universidade Federal, e eu chegando na universidade, tipo, eu entrei em julho, né, comecei as aulas 1º de agosto, e no final de agosto, digamos assim, se houve lá uma mobilização, então, e houve greve dos alunos. E eu fazia um mês que eu tinha chegado lá na universidade. Naquele contentamento, naquela imensa alegria por estar participando de uma universidade, né? Uma universidade federal, uma universidade pública, ao qual eu teria condições de fazer o meu aprimoramento, meu aprendizado intelectual, sendo financiado por toda a sociedade, porque eu não tinha recursos para pagar uma escola. E aí foi para mim um pouco difícil de imediato. Eu fui lá, porque nós tínhamos assembleias, quando encerrou a greve, tinha as assembleias lá, então tinha os líderes que estavam fazendo todo o movimento das greves. E era então greve dos alunos contra professores, contra o sistema de educação, contra o sistema de prova. E a hora que eu ouvi lá, inclusive, né, os líderes, inclusive, não vou dizer nome, porque não interessa isso, mas interessa o conceito, inclusive, um dos líderes da greve, inclusive, veio ser ministro nosso aqui ao longo de um grande período. E o momento em que eu ouvi eles falando, e tinha que se votar se era a favor ou contra a greve. E aí, no momento em que falou, me veio o ímpeto de votar a favor da greve, pela forma que foi falado. Inclusive, que aí falou que era para todo mundo discutir, pôs as pautas lá, ia marcar outro dia para que fizesse a ou se a greve ia suspender. Já estava de greve. Então, aí eu fui para a República onde eu morava e tinha um primo que morava comigo, ele estava já no último ano já da faculdade, fazendo engenharia mecânica. E aí eu perguntei para ele, né, porque eu falei, mas quem é que está promovendo essa greve? Quem são aqueles líderes? Quem são aquelas pessoas, né? Falei os nomes, né? Como é que eles são? Como é que é? Eles são bons alunos? Então, nossa, o fulano lá faz 9 anos que ele está aqui e ainda está no 5º período. O outro faz 7 anos que está aqui e está ainda no 3º período. Aí eu pensei bem e falei, mas eles estão fazendo um movimento onde o fruto do trabalho deles vão ser, que, me perdoe, se eles fossem alunos excelentes, fossem alunos dedicados, fossem alunos interessados, então aqueles princípios que eles estavam falando, eu ia estar de acordo. Mas aí eu fui perceber que eles ficavam na faculdade, você viu, já fazia 9 anos, que todo o povo que paga imposto estava pagando a faculdade para ele, onde ele deveria ficar 5. Será que ele teria mesmo direito de ir lá e fazer um movimento de greve, liderando, inflamando, colocando as coisas? Bom, resumindo, o que fez eu discernir? Foi o discurso dele ou foi uma percepção das ações dele? Nem sei por que isso me houve na época. E lá no dia da votação, porque já que eu estava lá, eu teria que participar, não podia ser omisso. No dia da votação, eu votei contra a greve. Então, resumindo, logo depois a greve acabou. Então, eu estou contando um fato, né, que me ajudou nessa percepção. E apesar de tudo, das dificuldades, quando eu comecei a doutrina espírita, em que eu fui a primeira vez em um centro espírita, porque minha família toda era católica e isso não era algo que eles achavam que era legal ou que deveria participar. E quando me passou a leitura para que eu pudesse ler o livro, era para eu ler o Evangelho e era para eu ler o livro Nosso Lar. Como eu não tinha nenhum entendimento, eu procurei saber quem é que tinha escrito o Nosso Lar. Aí estava lá autores, Chico Xavier, Espírito Emmanuel e André Luiz.
Eu já tinha ouvido falar em Chico Xavier, mas eu não concebia muito. Aí eu procurei saber como é que era e quem era o Chico Xavier. Desculpa que eu fiquei emotivo. Quando eu li a biografia do Chico Xavier, o que ele fazia? Ele trabalhou dos 5 anos de idade até se aposentar na Secretaria da Agricultura. Nunca faltou um dia do trabalho. Depois do trabalho da Secretaria da Agricultura, que ele era secretário, ele ia para o centro espírita e ficava até 1 ou 2 horas da manhã. Eu pensei comigo, olha, é isso que eu estou procurando. Né? Aí eu fui ver quem era Allan Kardec, né? Quem era esse cara? Quando eu procurei na biografia, nas coisas, tudo que eu li, que ele era um professor, que ele tinha... E a colocação das coisas que ele fazia, como que era a vida dele, né? Aí eu falei, olha, né? Eu preciso saber o que é que eu estou... É um propósito de eu entender o que é que eu vou aceitar. Porque a hora que eu pegar um livro escrito por Allan Kardec, por essa comissão, eu tenho que compreender isso. Então, na nossa vida, perdoe-me se eu fiz essas colocações, né? Mas na nossa vida do dia a dia, a qual filosofia eu vou seguir? Quem é que está me falando aquela filosofia? Como é que são as ações dessas pessoas? Como é que elas lideram as coisas? Como é que é a sua vida no dia a dia? O quanto ela produz de bem, de amor? Ou vive tentando, de alguma forma, porque é o processo evolutivo de cada um, tentando colocar situações, né? Aí é que vem o que eu comecei com a historinha. Não quer dizer que aquilo que ele fale seja totalmente mentira. Tem a minha verdade. Por exemplo, eu só vou defender a classe dos pobres. Não, mas eu não tenho que defender só a classe dos pobres. Eu tenho que defender todas as classes. Mas como é que eu vou fazer esse discernimento? Quer dizer, defender todas as classes do pobre, tá ok? Tá ok. Mas atrás de tudo isso, quais são as outras coisas que regem para que eu possa fazer isso? Na filosofia, né, entre ciência, materialismo, espiritualismo, né? Como é que eu vou fazer o discernimento? Quem é que está falando? Da onde está vindo? Como é que é a ação da pessoa na sua vida diária? Como nós, amados. Então, eu estou falando mais aqui no aspecto científico, né, político, econômico e filosófico, né? Nesses aspectos, então, que se eu for fazer uma leitura, se eu for ver uma entrevista, eu tenho que saber quem é. Não é só aquilo que está falando. Como é que é a vida? Pelo fruto, pelas ações é que se conhece. E trazendo agora, então, para o aspecto de nós, da nossa doutrina espírita, para nós que temos o hábito, procuramos nos esclarecer, procuramos nos instruir sobre as comunicações entre os espíritos encarnados e desencarnados. Porque, como falamos, né? Falamos aqui de profetas ou falsos profetas, de encarnados, na política, na filosofia, na ciência. E vamos falar agora dessa colocação que Jesus colocou para nós no Evangelho, né? Sobre os falsos, então, aí, na religião, né? Entre encarnados e desencarnados. Inclusive, né? Uma das coisas mais belas na doutrina espírita foi que o Kardec, na codificação, tentava, ainda no início desse germe, né, dessa árvore que estava aí da semente, né, era todas as comunicações que vinham dos espíritos, depois lá das mesas girantes, tudo lá, e essas perguntas que ele fazia eram feitas em vários locais, por várias pessoas, e as respostas tinham que ser semelhantes. Senão, elas não eram consideradas como válidas. Porque a verdade é verdade aqui, é verdade ali, onde quer que seja. E uma das grandes colocações, inclusive, que o Kardec fez, que ele era muito racional, era que todas essas informações, tudo aquilo que me disserem, então, eu vou passar por um crivo.
para que eu possa ter consciência e saber se aquilo realmente eu devo aceitar ou se, pela minha verdade, eu vou aceitar o todo. Então, o Kardec, inclusive, disse, não acreditar em todos os espíritos. Inclusive, na codificação, não sei se vocês conhecem, tem uma história que, inclusive, o Kardec, os espíritos superiores, permitiu que ocorresse uma reunião mediúnica com o Kardec, a esposa dele e as jovens que estavam fazendo essa psicografia, que lá nesse centro de estudos tinha ainda, na época, o ninho de um pintacilgo. E, por circunstâncias lá, o gato comeu o pintacilgo lá, o filhote. E na reunião mediúnica, manifestou-se um espírito dizendo que era o pintacilgo. E falou sobre uma dificuldade, a dor de ter morrido, deixado o filhotinho, algo assim. Terminou a reunião, os benfeitores, então, que dirigiam a reunião, falou, então, que nós tivessem bom senso, que aonde estaria a lógica de toda a estruturação do nível evolutivo de um passarinho, tá? Para mostrar, então, que nós não devemos acreditar em todos os espíritos. E nós, a doutrina espírita, onde os nossos núcleos, nossas casas de trabalho, os nossos movimentos, né, são dirigidos por nós que estamos encarnados e por espíritos desencarnados. E, normalmente, ainda nós temos, porque aquilo que nós vemos, percebemos, a gente tem uma condição melhor de percepção. Só que os espíritos que vêm mandar as suas mensagens, vêm fazer as suas comunicações, né, eles se apresentam. Porque eu não sei se todo mundo tem consciência, é possível eu ainda, desencarnado, tentar, lógico, conforme o meu nível de evolução, me apresentar com uma característica física, com vestimenta, com uma característica fisionômica. Eu posso até pôr uma máscarazinha, mas a hora em que eu for falar, eu não vou conseguir falar de algo de bom, se eu não tenho nada de bom. Então, é um dos grandes escolhas, uma das grandes dificuldades que nós, nos nossos centros espíritas, nas nossas casas espíritas, passamos sobre as orientações que os espíritos que nos ajudam, que dirigem conosco, nos passam. E nós temos visto grandes dificuldades. Por quê? Porque ainda nas nossas imperfeições que nós carregamos, nós damos sintonia, similaridade a espíritos que, ainda não tendo a compreensão, gostam de, ainda tem prazer pelo poder, tem prazer pelo mando, tem prazer pela influenciação, e podem nos influenciar. E como é que nós vamos, então, dentro dos nossos centros espíritas, falando agora para a nossa família espírita, né, ter as percepções sobre o que nós chamamos, então, as orientações dos espíritos que dirigem espiritualmente as nossas casas espíritas. Particularmente, eu posso falar, que eu estou hoje, né, que é a nossa casa espírita Abraço Fraterno, cujo as orientações é feito por Eurípides Barçanufo com sua equipe, e que, quando nós fomos fazer a formatação, a estruturação dessa casa espírita, a equipe do professor Eurípides, foi aí que começou, então, a parte do bom senso, do crivo da razão e da compreensão. Uma das condições que esses espíritos nos colocou para que nós pudéssemos ter o nosso trabalho aqui no plano físico era que o trabalho nosso do plano físico era de inteira nossa responsabilidade. E que sobre a mensagem de espíritos superiores nós já temos por Jesus, estruturalmente depois por Allan Kardec, e como um desdobramento nós já temos através de Emmanuel, Chico Xavier, basicamente essa estruturação e aquilo que o nosso professor Eurípides trouxe e deixou com seu exemplo lá em Sacramento, no Centro Espírita Esperança e Caridade, que ele fundou quando ele aqui esteve encarnado. E que então nós seríamos responsáveis e conscientes que nós não teríamos nas nossas reuniões mediúnicas de tratamentos espirituais orientações e que o Eurípides Barçanufo não viria da comunicação por nenhum médium
para falar de como que nós teríamos que fazer as coisas. Porque essa aí é da nossa inteira responsabilidade. Eles nos assistiriam, nos ajudariam, nos protegeriam dentro daquilo em que nós nos propuséssemos a fazer. E se nós saíssemos fora, infelizmente, se nós saíssemos fora dos princípios que Jesus trouxe, então o que era a nossa tarefa no abraço fraterno? Primeira coisa que eles pediram, acolhimento. Que a cada espírito que ele mandasse para nós lá, que fosse estar conosco, tinha que ser acolhido por amor. Mas como é que era? Não, isso aí, ele falou, isso aí não é da minha parte. Vocês é que vão ter que amar e acolher quem procurar. O esclarecimento, que o principal, a estrutura de apoio e de amparo que esses espíritos superiores da equipe de Eurípides estaria lá para nos ajudar, era nos esclarecimentos, na evangelização. E que lá nós não teríamos milagres, nós não teríamos curas e que nós não teríamos facilidades. Que era um trabalho árduo de acolhimento, amparo, amor e esclarecimento. E nesses 5 anos já que nós estamos nessa luta, né? Tá aqui muitos trabalhadores que participam conosco lá. Realmente, nesses 5 anos, o Eurípides não veio nem uma vez falar diretamente por nenhum médium em nosso abraço fraterno. Mas a presença dele, o amor dele, o envolvimento dele é constante no tempo. E o benfeitor que me ajuda disse assim, ó, se algum dia alguém me falar que o Eurípides está falando aí, você já pode começar a desconfiar. Por quê? Ele não tem que vir trazer metodologia que é da nossa parte, como trabalho de amor, fazermos. A metodologia, Jesus já passou. Como foi a vida de Jesus aqui? Acolhimento, amparo e amor. Esse é o processo. Então, muitas vezes, os espíritos que nos procuram, nossos irmãos que nos procuram no abraço fraterno, às vezes ficam até meio decepcionados. Por quê? Porque quando começa, já vão para grupo de apoio aos pacientes. E lá vai requerer o quê? Que estude, que procura mudar os pensamentos, que procure mudar as sintonias. Não promete nada. E, passando por isso aí, vai-se para uma sessão mediúnica, onde esses esclarecimentos, essas ligações energéticas, essa sintonia com os espíritos que têm dificuldade uns com os outros, que pela própria mudança no seu tratamento espiritual, naquele período do GAP, ainda não conseguiu fazer, porque nós precisamos sempre de ajuda, é ajudado pelos bons espíritos. E que os bons espíritos que vêm fazer as orientações nas reuniões do tratamento, eles não trazem com nenhuma particularidade. Ó, fulano, para você é isso. Não. Tudo aquilo que os bons espíritos trazem de esclarecimento para quem está sendo atendido, encarnado e para o desencarnado, serve para todos. Às vezes, tem dia que eu que estou lá com a tarefa de ser um intermediário, mero intermediário, eu fico assim, eu acho que não está falando lá para você, está falando é para mim. Hoje eu tive esse problema no meu dia, hoje eu, né, para perceber que lá nós não temos informações diretas para mim, meu espírito. Por quê? Porque Jesus é esse complexo de amor. Agora, se nós não tomarmos cautela, se nós não formos vigilantes em todos os aspectos da nossa vida, vamos refletir pelos minutos que ainda nos faltam. A quem mesmo eu tenho seguido como princípio filosófico? A quem mesmo eu tenho seguido com princípios políticos? A quem realmente eu observo a vida? A quem realmente eu direciono para aquilo que eu acredito? E aquele que está falando, ou que está fazendo, como é a sua vida no seu dia a dia? E nós, como têm sido os nossos frutos? Quem convive conosco diariamente tem colhido que tipo de fruto de nós? Doce? Suave? Estímulo? Alegria? Ou tem colhido de nós
reclamações, julgamentos, críticas, palavras ácidas, porque as nossas ações é que determinam que frutos temos produzido. Porque está claro na lição, né? Tem jeito de colher uva na sarça lá? Não tem como, né? Meus amados, perdoe-me, né? Eu não tenho mais recursos de conhecimento, de amor, de sabedoria para uma reflexão de um tema tão profundo, né? Tão complexo. Porque eles não iam dedicar esse capítulo. E ele foi claro, ó, haverá e seduzirá. Então, como nós vemos, por exemplo, né, multidões indo atrás. E se nós observarmos, né, tem uma meia-verdade. Mas, através daquela meia-verdade, quer colocar muitas outras coisas. E na nossa vida íntima? As nossas ações, como é que está em relação à meia-verdade, 3/4 da verdade, uma verdade ou tudo ainda? Como é que nós nos sentimos nesse direcionamento, na nossa intimidade? Perdoe-me, né? É um assunto complexo, de reflexões profundas, né? Porque ainda os falsos profetas e os falsos cristos ainda nos atraem, porque nós ainda não atingimos o nível de amor e de bondade que seja o nosso propósito, é de servir e não de ser servido. O nosso propósito é de ser aonde nós estivermos quem mais ama e não de sermos amados. Porque o propósito divino para nós não é de onde estivermos tem que ser feito aquilo que nós queremos. Ou que as coisas têm que ser feitas como nós desejamos. O nosso propósito divino é de nós sermos os mais amorosos. O que mais serve, o que mais compreende, o que mais ama, o que mais tolera e o que mais ajuda. Então, nós não compreendendo isso não fazendo parte do nosso ser espiritual, faz parte como germe, como semente divina. Mas para crescer e desabrochar e dar fruto, né, é preciso de irrigar e de trabalhar. Então, o que acontece? Nós queremos facilidade. Então, se nos oferecermos que nós possamos fazer alguma coisa em que nós podemos ganhar muito dinheiro sem trabalhar, nós vamos querer. E se nós observarmos essa complexidade, como é que Jesus, vamos dizer assim, angariou, contratou os seus 12 discípulos? Qual foi o salário que Jesus prometeu? Nós queremos ser discípulos de Jesus? Como é que nós vamos ter essa percepção, então, aí, dos falsos profetas e falsos? Quanto que Jesus prometeu para Pedro, para João, para Tiago, qual que era o salário? Então, trabalhar para Jesus é trabalho. E Jesus trazendo essa semente dessa nossa percepção, né? Dos últimos momentos na ceia. O que Jesus fez antes de todo mundo, né? Porque indo para a ceia, todo mundo ficava falando quem é que ia sentar do lado dele, né? E Jesus, então, lavou os pés de todos primeiro, para depois que eles pudessem sentar. E Jesus, quando esteve conosco aqui, disse, né? Eu não vim aqui para ser servido. Se esse divino mestre, governador planetário, não veio aqui para ser servido, imagina eu. Então, por que nós vamos ainda? Por que nos seduzem? Porque nos oferecem facilidade. Com certeza, desculpem, perdoem-me. Mas se nós, trabalhadores do Abraço Fraterno, puseram uma placa lá que nós curávamos,
com certeza nós teríamos filhas imensas. Mas lá nós não curamos ninguém. Lá nós auxiliamos nessa compreensão. Então, muitas vezes, nós ainda somos seduzidos porque queremos facilidade, porque queremos ter mais vantagem, porque queremos, de alguma forma, sermos mais espertos. Mas que o Divino Mestre mostrou para nós. Então, meus amados, concluindo as nossas reflexões de hoje, que nós observemos os frutos das nossas ações. Não me interessa se você é médico, dentista, engenheiro, advogado, dono de casa, atendente de padaria, tirador de xerox, lixeiro. Não é isso. É. Onde você passa? Que fruto que você oferece? Você está em sintonia com que tipo de profeta, de benfeitor, ou com que tipo de irmão com o Espírito Divino? Então vamos todos nós, com nossos corações abertos, com muita alegria e amor, levarmos nossos pensamentos a Jesus, a esses seus mensageiros de luz, esses bons espíritos amigos, que nos acolhem, que nos assistem, que nos ajudam com tanto amor. Agradecer por tantas oportunidades benditas nas nossas vidas, pelo Espírito Divino que somos, pela reencarnação, enfim, por tudo. Ó Jesus. Mesmo que inferindo as nossas vibrações de amor, Senhor. Professor Eurípides, equipe generosa e amorosa, que não nos julgam, não nos criticam, nos amparam e nos auxiliam. Mesmo que ínfima ainda essas nossas vibrações de amor, possam alcançar os vossos corações. Como reconhecimento, Senhor, por tudo nas nossas vidas. Nós lhe rogamos, Jesus, que através desses seus mensageiros de luz, esses bons espíritos, que a cada lar, a cada coração, seja abraçado agora, acariciado, estimulado, com imenso amor através dos passes energéticos concedidos. Que esses benfeitores amigos magnetizem as células espirituais com os estímulos da vontade de cada dia amar mais. Para nós que estamos encarnados e desencarnados. E também, Senhor, que esses espíritos bons possam fluidificar e magnetizar a água dos copos, com os remédios, com os fluidos, a nos ajudar no equilíbrio das nossas células, do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, dedicação, paciência incessante. Muito trabalho. E até o próximo domingo. Aqui a partir das 9h30, 10 horas. Se assim for a vontade de Deus, nosso Pai, para estarmos aqui juntos, ligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações dos batimentos cardíacos dos nossos corações e da tecnologia que possa fazer com que nós nos vemos e nos sentimos. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Aqui na terra,
como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. E mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão a todos os seus corações por estarem comigo, por me ajudarem tanto, para que eu possa dar conta de cumprir o meu projeto reencarnatório. Vocês são a minha ajuda, o meu alimento. Muito obrigado a todos. Que Deus nos guarde a todos nós.